Ela viveu a vida inteira protegida. Jamais conheceu o toque de um homem, mas em uma noite marcada pelo destino, caiu nas mãos de um milionário perigoso e implacável. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. A chuva começou como uma ameaça sussurrada nas nuvens escuras sobre São Paulo, mas rapidamente se transformou em fúria. Aurora corria pelas ruas desertas do Morumbi, seus pés descalços escorregando no asfalto molhado, o vestido simples de algodão grudado no corpo magro. Não sabia exatamente do que fugia, mas sabia que não podia mais ficar. As palavras da mãe ecoavam em sua mente como uma maldição. O mundo lá fora destrói mulheres como você. Talvez fosse hora de descobrir se isso era verdade. 22 anos vividos em silêncio, 22 anos de regras que nunca fizeram sentido, de medos que pareciam maiores que ela mesma. Hoje de manhã, quando encontrou aquela carta escondida, no forro do guarda-roupa da mãe tudo mudou. Uma carta assinada com um nome que ela nunca havia escutado, Castellani. E ao lado, uma foto de sua mãe jovem sorrindo, abraçada a um homem de olhos claros que definitivamente não era seu pai morto. O trovão rasgou o céu e Aurora se abrigou sob a marquise de uma loja fechada, tremendo não apenas de frio, mas de uma mistura de medo e adrenalina que nunca havia sentido antes. As ruas estavam vazias, o bairro nobre parecia abandonado pela tempestade. Ela não tinha dinheiro, não conhecia ninguém, não sabia nem mesmo para onde ir. Só sabia que não podia voltar para aquela casa onde cada canto guardava mentiras. Foi quando os faróis cortaram a escuridão. O carro negro surgiu como uma sombra líquida na rua alagada, seus pneus criando ondas de água suja. Aurora recuou instintivamente, pressionando as costas contra a parede fria da loja. O veículo diminuiu a velocidade e parou bem à sua frente. Por um momento que pareceu eterno, nada aconteceu. Apenas o barulho da chuva martelando o metal e o vidro. Então a janela desceu. Leonhard Castellani não planejava parar. Nunca parava para nada que não fosse parte de seus planos meticulosamente calculados. Mas algo naquela figura molhada e perdida o fez pisar no freio antes mesmo que seu cérebro processasse a decisão. Talvez fosse a vulnerabilidade absoluta da cena, ou talvez fosse simplesmente o fato de que em 40 anos de vida ele raramente havia visto algo tão genuinamente frágil. "Entre no carro", disse ele, sua voz grave cortando o som da tempestade. Aurora o encarou através da janela, aberta. Cabelos negros perfeitamente penteados, mesmo com a umidade. Olhos claros que pareciam enxergar muito mais do que deveriam. Um rosto que misturava beleza e perigo de uma forma que ela não sabia existir. Usava um terno escuro que custava mais do que ela havia visto de dinheiro na vida inteira. "Não", ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Leonhard arqueou uma sobrancelha. Fazia tanto tempo que alguém lhe havia dito não que ele quase sorriu. Quase. "Você vai morrer de pneumonia se ficar aí", ele disse, notando como ela tremulava. "E eu não sou um serial killer, se é isso que está pensando." "Como posso ter certeza?" "Não pode", ele respondeu com uma honestidade brutal que a desarteou. "Mas pode escolher entre o risco de entrar no carro de um estranho ou a certeza de passar a noite molhada e perdida numa cidade que não perdoa os inocentes." Aurora olhou para a rua vazia, para a chuva que não dava sinais de parar, para suas próprias mãos azuladas de frio. Todas as vozes em sua cabeça gritavam para não entrar, para correr, para se esconder. Mas havia algo nos olhos daquele homem que não era crueldade, era reconhecimento. Como se ele também conhecesse o que era estar perdido. "Para onde você me levaria?", perguntou ela. "Para minha casa. Você pode tomar um banho quente, comer algo, dormir numa cama de verdade. Amanhã cedo eu posso te levar onde quiser ir." "E se eu não quiser ir a lugar nenhum?" A pergunta saiu antes que ela pudesse censurá-la, carregada de uma desesperança que nem ela mesma sabia que sentia. Leonhard a estudou em silêncio por um momento, vendo além do vestido encharcado e dos cabelos desarrumados.
Havia algo nela que ele reconhecia, a sensação de não pertencer a lugar nenhum. Então você fica até decidir, ele disse simplesmente. Aurora. Não sabia por quê, mas acreditou nele. Talvez porque em toda sua vida de silêncios e regras, ninguém nunca havia lhe oferecido uma escolha de verdade. Ou talvez porque, no fundo, sabia que qualquer destino era melhor do que voltar para a prisão dourada que havia deixado para trás. Ela abriu a porta e entrou no carro. O interior era um mundo diferente. Couro macio, cheiro de madeira cara e uma frieza elegante que contrastava com o calor que emanava do corpo dele. Leonhardt não disse nada, enquanto dirigia pelas ruas escuras e sinuosas que subiam em direção às colinas. Aurora observava seu perfil, a forma como suas mãos seguravam o volante com controle absoluto, a tensão quase imperceptível em sua mandíbula. Como você se chama? Ele perguntou quando pararam num semáforo. Aurora, Aurora, ele repetiu, como se estivesse testando o sabor do nome. Nome bonito para alguém que foge no meio da tempestade. Você não perguntou se eu estava fugindo. Não precisei perguntar. Reconheço a fuga quando vejo. Ela o olhou de soslaio. Você já fugiu de alguma coisa? Todo dia, ele respondeu. E havia algo tão sombrio nessas duas palavras que Aurora sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o frio. A mansão surgiu no topo da colina como uma fortaleza de vidro e mármore negro, iluminada, contra o céu tempestuoso. Aurora nunca havia visto nada parecido. Janelas enormes que revelavam interiores luxuosos, jardins geometricamente perfeitos, mesmo sob a chuva, uma arquitetura que era ao mesmo tempo deslumbrante e intimidadora. É aqui que você mora? Ela perguntou, incapaz de esconder o espanto. É aqui que eu existo, ele corrigiu. E Aurora percebeu que havia uma diferença importante entre as duas coisas. Quando saíram do carro, ele tirou o paletó e colocou sobre os ombros dela num gesto tão natural que pareceu automático. O tecido ainda carregava o calor de seu corpo e um perfume masculino que fez o estômago de Aurora se contrair de uma forma estranha. A porta principal se abriu antes mesmo que chegassem a ela. Um homem idoso de cabelos grisalhos e postura impecável os recebeu no hall de entrada. Seus olhos se moveram rapidamente de Leonhardt para Aurora, e ela percebeu uma microexpressão de surpresa que ele tratou de esconder imediatamente. Senhor Castellani, disse ele com uma reverência quase imperceptível. Não esperávamos o senhor de volta hoje. Mudança de planos, Henrique. Prepare o quarto azul para nossa hóspede. Ela vai precisar de roupas secas e algo quente para comer. Aurora notou como Leonhardt não explicou quem ela era ou de onde havia vindo. Apenas deu ordens que foram aceitas, sem questionamento. Era assim que ele vivia, percebeu ela. Num mundo onde suas palavras eram lei e suas decisões não eram questionadas. O interior da mansão era ainda mais impressionante que o exterior. Mármore negro se estendia pelo chão como um espelho escuro, refletindo lustres de cristal que pendiam do teto alto como constelações geladas. Escadarias duplas curvas subiam para os andares superiores, e obras de arte que Aurora suspeitava serem originais decoravam as paredes como janelas para outros mundos. Venha, disse Leonhardt, colocando a mão levemente nas costas dela para guiá-la. O toque foi breve, quase respeitoso, mas enviou uma corrente elétrica pela espinha de Aurora que a fez cambalear um pouco. Ele notou. Claro que notou. Homens como Leonhardt Castellani notavam tudo. Subaram a escadaria principal em silêncio, seus passos ecoando no mármore. Aurora observava tudo com uma mistura de fascínio e desconforto. Era bonito, sim, mas havia algo frio naquela perfeição, algo que sugeria que aquela casa era mais um museu do que um lar. Há quanto tempo você mora aqui? Perguntou ela, sua voz soando pequena no espaço amplo. 20 anos, ele respondeu. Meu pai construiu esta casa, mas nunca chegou a viver nela. Morreu antes que ficasse pronta. Sinto muito. Leonhardt parou no topo da escada e a olhou com uma expressão estranha. Por que sente muito? Você não o conhecia.
A pergunta a desarmou. É o que as pessoas dizem quando alguém perde o pai. Ah, sim. As convenções sociais. Havia uma ironia amarga em sua voz. Eu não senti muito quando ele morreu. Provavelmente deveria ter sentido, mas não senti. A honestidade brutal dele era perturbadora. Aurora havia crescido num mundo de polidez forçada e verdades escondidas. Aquela franqueza crua era ao mesmo tempo refrescante e assustadora. Ele a conduziu por um corredor longo, ladeado por janelas enormes que ofereciam uma vista espetacular da cidade lá embaixo. As luzes de São Paulo se estendiam até o horizonte como uma constelação terrestre, pontilhada pelos raios ocasionais da tempestade que ainda devastava a noite. Este será seu quarto, disse ele, abrindo uma porta de madeira escura. Aurora entrou e quase perdeu o fôlego. O quarto era maior que toda a casa onde havia crescido. Uma cama king size dominava o centro, coberta por lençóis azul acinzentados que pareciam feitos de seda. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade, e havia uma porta que levava ao que parecia ser um banheiro de mármore. É lindo, ela murmurou, girando lentamente para absorver tudo. Leonhardt a observava da soleira da porta, mas seu foco não estava na decoração. Estava na forma como ela se movia, na expressão de genuína admiração em seu rosto, na maneira como ela tocava delicadamente a colcha da cama, como se fosse algo sagrado. Havia uma inocência nela, que ele não via há tanto tempo que quase havia esquecido que existia. Henrique vai trazer roupas limpas em alguns minutos, disse ele. O banheiro tem tudo o que você precisa. Quando estiver pronta, desça para o jantar. Ele se virou para sair, mas a voz dela o deteve. Leonhardt. O nome soou diferente em seus lábios, mais suave, menos formal. Ele se virou lentamente. Por que você me trouxe aqui? De verdade. A pergunta pairou no ar entre eles, como uma confissão inacabada. Leonhardt a estudou em silêncio, notando como ela havia se envolvido melhor no paletó dele, como seus cabelos úmidos emolduravam seu rosto, formando pequenos caracóis rebeldes, como seus olhos grandes e escuros pareciam guardar segredos que nem ela mesma conhecia. Eu não sei, ele admitiu, e a honestidade na resposta os surpreendeu igualmente. Depois que ele saiu, Aurora se permitiu explorar o quarto mais livremente. Tudo era luxuoso demais, elegante demais, caro demais. Ela passou os dedos pela seda das cortinas, examinou as obras de arte nas paredes, testou a maciez do tapete persa sob seus pés descalços. Era como estar dentro de um sonho, ou talvez de um filme. O banheiro era uma catedral de mármore branco e dourado, com uma banheira grande o suficiente para nadar e um chuveiro que parecia uma cachoeira artificial. Aurora nunca havia visto tanto. Luxo concentrado num só lugar. Em sua casa, o banheiro era pequeno e simples e banhos quentes eram um luxo racionado. Quando a água quente tocou sua pele, ela quase chorou de alívio. Todo o estresse da fuga, toda a tensão dos últimos dias começaram a se dissolver, junto com a sujeira e o cansaço. Mas mesmo relaxando, sua mente não conseguia parar de processar tudo o que havia acontecido. O nome Castellani na carta, a foto de sua mãe, aquele homem misterioso que a havia salvado da tempestade. Havia algo além da coincidência ali. Tinha que haver. Quando saiu do banheiro, encontrou um vestido simples, mas elegante estendido sobre a cama, junto com roupas íntimas ainda com etiquetas e um par de sapatos baixos que pareciam exatamente do seu número. Aurora franziu a testa. Como ele havia adivinhado seu tamanho com tanta precisão? O vestido caía perfeitamente em seu corpo, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Era azul escuro, quase preto, com uma textura suave que acariciava sua pele. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Parecia diferente, mais mulher de alguma forma. Desceu as escadas devagar, admirando novamente a grandiosidade do lugar. Seguiu as vozes até encontrar uma sala de jantar menor que as outras divisões da casa, mas ainda assim, impressionante. Leonhardt estava parado junto a uma janela, um copo de uísque na mão, observando a tempestade lá fora. Havia trocado o terno,
molhado por roupas mais casuais, calça escura e uma camisa branca de linho que realçava a largura de seus ombros. Quando ele se virou e a viu, algo mudou em sua expressão. Seus olhos se demoraram nela um pouco mais do que seria apropriado, percorrendo desde os cabelos ainda úmidos até os pés delicados nos sapatos emprestados. "Fica bem em você", disse ele, sua voz ligeiramente mais rouca que antes. Aurora sentiu o calor subir pelo pescoço. "Obrigada. Como você sabia meu tamanho?" "Tenho olho para essas coisas", ele respondeu, mas havia algo na forma como desviou o olhar que sugeriu que a resposta não era completa. Jantaram numa tensão estranha, pontuada por conversas superficiais, sobre a tempestade, a cidade, assuntos seguros que dançavam ao redor das perguntas reais que pairavam entre eles. Aurora percebia que ele a observava quando pensava que ela não estava olhando, estudando seus gestos e suas expressões, como se estivesse tentando decifrar um enigma. "Você disse que reconhece a fuga quando vê", disse ela finalmente, cortando o silêncio. "Do que você está fugindo?" Leonhardt parou com o garfo no ar, o maxilar se tensionando quase imperceptivelmente. "De mim mesmo, principalmente", ele respondeu depois de um momento. "E você? Do que está fugindo, Aurora?" Ela brincou com a comida no prato, considerando quanta verdade estava disposta a compartilhar com aquele estranho que não parecia estranho. "Da mentira", disse ela finalmente. "De uma vida inteira de mentiras." A frase ficou suspensa no ar como uma confissão inacabada. Leonhardt a estudou com uma intensidade que fez Aurora se sentir nua, como se ele pudesse ver através das palavras até as verdades escondidas em sua alma. "Que tipo de mentiras?" perguntou ele, sua voz baixa e cuidadosa. Aurora hesitou. Parte dela queria contar tudo. A descoberta da carta, a foto da mãe, o nome Castellani que havia mudado sua vida em questão de horas. Mas outra parte, a parte criada por anos de silêncio e segredos, a impedia. "As que nos contam sobre quem devemos ser", disse ela finalmente, "sobre como devemos viver, sobre o que devemos aceitar sem questionar." Leonhardt assentiu lentamente, reconhecendo algo familiar naquelas palavras. "Eu conheço bem essas mentiras. Cresci engolindo-as junto com cada refeição." Eles terminaram o jantar em um silêncio mais confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando Henrique apareceu para recolher os pratos, Leonhardt se levantou. "Você deve estar cansada", disse ele. "Amanhã podemos conversar sobre seus planos." Aurora assentiu, mas quando chegaram ao pé da escadaria, ela se virou para ele. "Leonhardt, posso perguntar uma coisa?" "Pode." "A ala leste da casa. Notei que todas as janelas estão escuras, como se estivesse fechada. Por quê?" A mudança em sua expressão foi sutil, mas Aurora a captou. Uma sombra passou por seus olhos, uma tensão que enrijeceu sua postura. "São apenas quartos vazios", disse ele. "Nada que possa interessar a você." Mas a forma como evitou seu olhar disse o contrário. Aurora assentiu, fingindo aceitar a resposta, mas sua curiosidade apenas se intensificou. Naquela noite, deitada na cama macia demais e envolvida, em lençóis que cheiravam a lavanda, Aurora não conseguiu dormir. Cada som da casa parecia amplificado na escuridão. O vento batendo nas janelas, os rangidos ocasionais da madeira antiga, o eco distante de passos nos corredores. Por volta das 2 da manhã, desistiu de tentar dormir. Colocou o roupão que havia encontrado no guarda-roupa e saiu do quarto silenciosamente. A mansão à noite era ainda mais imponente, com as sombras criando formas fantasmagóricas nos corredores mal iluminados. Começou a explorar sem destino específico, movida por uma mistura de curiosidade e inquietação. Descobriu uma biblioteca imensa, com estantes que subiam do chão ao teto e milhares de livros encadernados em couro. Havia uma sala de música com um piano de cauda que brilhava como espelho negro, um escritório com uma mesa enorme e paredes cobertas de quadros que pareciam retratos de família. Foi nesse escritório que ela parou, atraída pelos rostos nas molduras douradas. Homens de diferentes épocas, todos compartilhando traços similares. Mandíbulas fortes, olhos claros,
expressões que misturavam poder e melancolia. A linhagem Castellani, presumiu ela. Mas foi no último quadro que seu coração quase parou. Não era um quadro, mas uma fotografia em preto e branco, claramente, mais recente que os outros retratos. Mostrava um homem jovem de cabelos escuros e sorriso encantador, abraçado a uma mulher de beleza delicada e olhos grandes e escuros. Aurora reconheceu o rosto feminino imediatamente. Era sua mãe. 20 anos mais jovem, mas definitivamente sua mãe. E o homem não era Leonhardt, mas se parecia tanto com ele que só podia ser um parente próximo, talvez um irmão. Talvez. Encontrou algo interessante? A voz de Leonhardt nas suas costas a fez pular e deixar escapar um grito abafado. Ela se virou rapidamente, o coração disparado, e o encontrou parado na entrada do escritório. Usava apenas uma calça de pijama escura, o torso nu revelando músculos definidos e algumas cicatrizes que sugeriam uma vida menos protegida do que sua riqueza poderia indicar. Eu não conseguia dormir. Ela gaguejou, ainda em choque. Pela descoberta. Estava apenas bisbilhotando. Ele completou, mas não havia raiva em sua voz, apenas uma resignação cansada. Ele se aproximou, e Aurora percebeu que cheirava a uísque e a algo mais escuro, mais masculino. Quando ficou, ao lado dela, seus olhos se fixaram na mesma fotografia que havia capturado sua atenção. Você o conhece, disse ela. Não era uma pergunta. Conhecia, ele corrigiu. Era meu irmão mais novo, Rafael. Aurora sentiu o mundo balançar sob seus pés. Rafael Castellani? Sim. Por quê? Leonhardt a estudou com uma atenção renovada. Esse nome significa alguma coisa para você? Ela não respondeu imediatamente, sua mente correndo para processar as implicações. Se o homem na foto era Rafael Castellani, e se ele havia estado com sua mãe, a mulher na foto, disse ela com a voz trêmula, é minha mãe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Leonhardt a encarou com uma expressão que passou pela incredulidade antes de se instalar numa compreensão lenta e perturbadora. Seu nome de família, disse ele finalmente. Qual é? Santos, Aurora Santos. E o nome da sua mãe? Helena. Helena Santos. Leonhardt fechou os olhos por um momento, como se estivesse processando uma informação dolorosa. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Uma mistura de reconhecimento e algo que parecia suspeitosamente próximo do medo. Helena Moreira, disse ele lentamente. Antes de se casar, ela se chamava Helena Moreira. Aurora assentiu, confusa. Como você sabe disso? Por quê? Disse Leonhardt, sua voz carregada de uma gravidade que a fez tremer. Ela foi a única mulher que meu irmão já amou, e também foi a única mulher que quase destruiu nossa família. A revelação caiu entre eles como uma bomba. Aurora se apoiou na mesa, suas pernas subitamente fracas. Não pode ser coincidência. Não, concordou Leonhardt. Não pode. Eles se olharam na penumbra do escritório, duas pessoas que haviam se encontrado por acaso, descobrindo que seus destinos estavam entrelaçados de formas que nenhum dos dois poderia ter imaginado. A tensão sexual que havia pairado entre eles durante todo o dia agora se misturava com algo mais complexo e perigoso. O que aconteceu entre eles? A perguntou Aurora, embora parte dela temesse a resposta. Leonhardt se afastou, passando a mão pelos cabelos numa demonstração de nervosismo que ela não havia visto antes. É uma história longa e complicada, uma história que destruiu meu irmão e quase destruiu a mim. Eu preciso saber, disse ela, sua voz firme apesar do medo. Preciso entender por que minha mãe mentiu para mim a vida inteira, porque ela me disse que meu pai havia morrido antes de eu nascer. Leonhardt a olhou por um longo momento, estudando seu rosto na luz fraca que vinha do corredor. Havia determinação ali e uma força que ele estava começando a reconhecer. Aurora Santos não era apenas a jovem vulnerável que ele havia encontrado na tempestade. Havia aço sob aquela aparente fragilidade. Seu pai não morreu antes de você nascer, disse ele finalmente. Ele morreu quando você tinha 3 anos.
E sim, eu sei quem ele era. Aurora sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Quem? Leonhardt hesitou como se as próximas palavras fossem mudar tudo irreversivelmente. E talvez fossem. Seu pai, disse ele lentamente, era meu irmão Rafael. O que significa, Aurora, que você é minha sobrinha? A informação a atingiu como um raio. Por um momento ela não conseguiu respirar, não conseguiu pensar, não conseguiu processar o que aquilo significava. Toda a tensão sexual, toda a atração que havia sentido por ele, toda a química elétrica entre eles. Não, ela murmurou, balançando a cabeça. Isso não pode ser verdade. Mas mesmo enquanto negava, ela sabia que era. Explicava, muito. Por que sua mãe havia fugido? Por que havia mentido? Por que havia criado Aurora longe do mundo? Explicava o medo, os segredos, as regras rígidas. E explicava também por que encontrar Leonhardt havia parecido tão familiar, tão certo, mesmo sendo completamente errado. Aurora se deixou cair na cadeira de couro atrás da mesa, o corpo tremendo, com uma mistura de choque e algo que se parecia perigosamente com náusea. A revelação ecoava em sua mente como um eco distorcido. Sobrinha, tio, Rafael, mentiras, toda uma vida construída sobre falsidades. Eu preciso ir embora, disse ela, abruptamente, se levantando com movimentos bruscos. Preciso sair daqui agora. Aurora, espere! Leonhardt deu um passo em sua direção, mas ela recuou instintivamente. Não me toque, disse ela, a voz cortante. Não posso. Isso é errado, ele completou, sua voz carregada de uma amargura que ela não esperava. Eu sei, acredite. Eu sei exatamente o quão errado isso é. Você sabia? Ela perguntou, seus olhos se estreitando. Quando me trouxe para cá, você sabia quem eu era? Não, ele respondeu imediatamente. Juro por tudo que tenho de sagrado que não sabia. Se soubesse, o quê? Não teria me salvado da tempestade? Teria me deixado morrer? De frio na rua? A raiva em sua voz o atingiu como um tapa. Se soubesse, disse ele lentamente, teria tomado precauções para não sentir o que senti no momento em que você entrou no meu carro. A confissão crua pairou entre eles como uma sentença. Aurora o encarou, vendo pela primeira vez vulnerabilidade real naqueles olhos claros que sempre pareciam ter controle absoluto sobre tudo. Você sentiu, disse ela. Não era uma pergunta. Desde o primeiro segundo, ele admitiu. E você também. Aurora não negou. Não podia negar algo tão óbvio, tão visceral. Isso nos torna pessoas terríveis? Provavelmente, disse Leonhardt, passando a mão pelo rosto numa demonstração de cansaço. Mas não sabíamos, e o que sentimos aconteceu antes de sabermos a verdade. E agora que sabemos? A pergunta ficou suspensa no ar, como uma lâmina afiada. Leonhardt não respondeu imediatamente, mas ela viu a luta interna refletida em suas feições tensas. Agora, disse ele finalmente, você precisa ouvir a história completa. Precisa entender o que aconteceu entre Rafael e sua mãe, porque ela fugiu, porque mentiu para você. Só assim pode decidir o que fazer com essas informações. Aurora queria recusar, queria correr daquela mansão e nunca mais olhar para trás, mas a necessidade de conhecer a verdade, depois de uma vida inteira de mentiras, era mais forte que o medo. Conte, disse ela, voltando a se sentar. Leonhardt foi até o bar no canto do escritório e serviu 2 copos de conhaque, oferecendo um a ela. Aurora aceitou, grata pelo calor que a bebida prometia contra o frio que havia se instalado em seus ossos. Rafael era 5 anos mais novo que eu, começou ele, se apoiando contra a mesa. Quando meu pai morreu, eu assumi os negócios da família, aos 25 anos. Rafael tinha 20, ele sempre foi o mais sensível de nós dois, mais idealista, mais humano, talvez. Leonhardt fez uma pausa, seus olhos se perdendo na fotografia que havia causado toda aquela revelação. Nossos negócios nem sempre foram limpos. Meu pai construiu o império,
Castellani sobre fundações que incluíam chantagem, coerção, destruição de concorrentes. Quando assumi, tentei legitimar algumas operações, mas há certas heranças das quais não conseguimos escapar facilmente. Heranças como o quê? Perguntou Aurora, embora soubesse que talvez não quisesse saber a resposta. Como contratos, com pessoas que preferem resolver disputas comerciais fora dos tribunais, como dívidas que são cobradas de formas não convencionais, como lealdades compradas com medo. A honestidade brutal dele era simultaneamente admirável e aterrorizante. Aurora começava a entender que tipo de mundo havia invadido sem saber. Rafael odiava tudo isso, continuou Leonhardt. Brigávamos constantemente. Ele queria que abandonássemos todos os negócios duvidosos, que recomeçássemos do zero, limpos. Eu dizia que era impossível, que algumas portas não podem ser fechadas depois de abertas. E minha mãe? Como ela se encaixa nisso? Helena trabalhava numa pequena floricultura no centro de São Paulo. Rafael a conheceu quando foi comprar flores para o túmulo de nosso pai. Ele se apaixonou instantaneamente. E ela também se apaixonou. Leonhardt tomou um gole do conhaque, como se precisasse de coragem para continuar. Por 2 anos, eles foram felizes. Rafael nunca havia sido tão completo. Helena o fazia rir, o fazia sonhar com possibilidades que eu julgava impossíveis. Ele começou a falar seriamente em se afastar dos negócios da família, em recomeçar a vida com ela, longe de tudo isso. Mas algo deu errado, disse Aurora, antecipando o final trágico. Algo sempre dá errado quando você tenta escapar desse mundo, disse Leonhardt amargamente. Rafael estava negociando sua saída quando um dos nossos associados mais perigosos descobriu sobre Helena, um homem chamado Vitorino Mendes. O nome saiu de sua boca como uma maldição. Vitorino tinha negócios conosco desde a época do meu pai, negócios sujos, perigosos, lucrativos. Quando Rafael tentou se afastar, Vitorino viu isso como uma traição e decidiu usar Helena como alavanca para forçar Rafael a permanecer. Aurora sentiu o estômago se contrair. O que ele fez? Primeiro foram ameaças sutis, depois não tão sutis. Helena começou a receber presentes anônimos, joias caras, flores, cartões com mensagens que deixavam claro que ela estava sendo observada. Rafael entrou em pânico, contratou seguranças, tentou protegê-la. Mas não conseguiu. Por um tempo, sim, mas Vitorino era um homem paciente e criativo. Ele descobriu que Helena estava grávida antes mesmo que ela soubesse. Aurora engoliu em seco, grávida de mim. Sim, e usou essa informação como a arma final. Disse que se Rafael não voltasse totalmente aos negócios da família, não apenas Helena sofreria as consequências, mas também a criança. A sala pareceu ficar menor, o ar mais pesado. Aurora tentou imaginar sua mãe jovem, apaixonada, descobrindo que estava grávida em meio a uma guerra que não havia escolhido. O que Rafael fez? O que qualquer homem apaixonado faria, disse Leonhardt, e havia uma dor profunda em sua voz. Ele tentou resolver a situação sozinho. Tentou enfrentar Vitorino diretamente, negociar, ameaçar, subornar, qualquer coisa para proteger vocês, 2, e Vitorino o matou. Não diretamente. Vitorino era inteligente demais para isso, mas ele orquestrou uma situação onde Rafael não tinha escolha, a não ser se colocar em perigo. Um encontro que deveria ser uma negociação, mas que era na verdade uma armadilha. Leonhardt fechou os olhos, como se a memória fosse fisicamente dolorosa. Encontraram Rafael no cais do Porto de Santos, 3 tiros no peito. A polícia arquivou o caso como acerto de contas entre criminosos. Eu sabia a verdade, mas não. Tinha como prová-la. E minha mãe? Helena desapareceu no dia do funeral. Deixou a floricultura, a casa onde moravam, tudo. Levou apenas você, que tinha 3 anos na época, e sumiu. Por anos tentei encontrá-la, não para machucá-la, mas para protegê-la, para garantir que vocês estivessem seguras. Mas nunca conseguiu. Nunca. Helena era mais inteligente do que qualquer um de nós imaginou.
Ela soube apagar seus rastros completamente. Aurora terminou o conhaque de um gole só, sentindo o líquido queimar sua garganta. Tudo fazia sentido agora. O isolamento, as regras rígidas, o medo constante de sua mãe, as mentiras sobre seu pai. Vitorino, disse ela lentamente, ele ainda está vivo? A pergunta fez Leonhardt a olhar com uma intensidade renovada. Por que pergunta? Porque se minha mãe ainda está se escondendo depois de todos esses anos, é porque ainda tem medo dele. E se eu aparecer aqui, nesta casa, significa que talvez ele ainda represente um perigo. Leonhardt assentiu lentamente. Vitorino Mendes não é apenas um criminoso comum, Aurora. Ele é um homem que transformou a vingança numa arte. E sim, ele ainda está vivo, ainda está ativo, e ainda odeia a família Castellani com uma paixão que beira a obsessão. A implicação era clara. Aurora não estava apenas descobrindo sua verdadeira história, estava potencialmente se colocando no centro de uma guerra que havia começado antes mesmo de ela nascer. Os dias que se seguiram foram estranhos e tensos. Aurora não conseguiu deixar a mansão. Leonhardt havia deixado claro que seria perigoso para ela sair sem proteção adequada, pelo menos até entenderem se Vitorino sabia de sua existência. Mas ficar também era uma tortura de um tipo diferente. Cada olhar acidental entre eles carregava o peso da atração proibida que havia crescido antes da revelação devastadora. Cada momento de silêncio se esticava como uma corda prestes a se romper. Aurora se pegava observando as mãos de Leonhardt, quando ele folheava documentos, lembrando de como havia imaginado como seria ser tocada por elas. Leonhardt, por sua vez, parecia fisicamente incapaz de ficar no mesmo ambiente que ela, por mais de alguns minutos, sem encontrar uma desculpa para sair. Isso não pode continuar assim, disse Aurora no terceiro dia, encontrando-o na biblioteca, onde ele fingia ler um livro que não havia virado uma página em 20 minutos. Leonhardt levantou os olhos do livro, e ela viu neles o mesmo conflito que a estava corroendo por dentro. O que você quer que eu faça, Aurora? Que eu finja que não sinto o que sinto? Que eu haja como se você fosse apenas minha sobrinha, uma criança que precisa de proteção? Eu não sou uma criança, disse ela, se aproximando. E você não? É realmente meu tio, não de verdade. Sou sim. Rafael era meu irmão. Você é filha dele. Isso nos torna estranhos que compartilham sangue, interrompeu Aurora. Eu cresci sem conhecer meu pai, sem conhecer você, sem conhecer essa família. Para mim, você não é família. Você é. Ela parou percebendo que estava prestes a dizer algo que não podia ser desfeito. Eu sou o quê? Perguntou Leonhardt, fechando o livro e se levantando. Aurora recuou um passo, mas ele a seguiu. Você é o homem que me salvou da tempestade. O homem que me deu abrigo quando eu não tinha para onde ir. O homem que você quer, disse ele, sua voz baixa e perigosa. Assim como eu quero você. Apesar de tudo, apesar da verdade, apesar de ser completamente errado. A confissão explícita fez o ar entre eles vibrar com uma tensão quase física. Aurora sentiu como se estivesse parada na beirada de um precipício, sabendo que o próximo passo a faria cair irreversivelmente. Leonhardt. Não, disse, ele abruptamente se afastando. Não vamos ter essa conversa. Não vamos cruzar essa linha. Por que não? A pergunta saiu com mais desafio do que ela pretendia. Por que a sociedade diz que é errado? Por que sua moral rígida não permite? Leonhardt se virou para ela com uma expressão que misturava raiva e desespero. Porque Rafael era meu irmão mais novo, e eu falhei em protegê-lo. Porque sua mãe confiou nele para protegê-la, e nós falhamos. Porque você é a única coisa boa que sobrou dessa tragédia, e eu não vou ser responsável por destruí-la também. A dor crua em sua voz a atingiu como um soco no estômago. Aurora percebeu que havia subestimado o peso da culpa que ele carregava sobre a morte de Rafael. Você não foi responsável pela morte dele, disse ela suavemente. Não foi? Eu era o mais velho, o que comandava os negócios da família. Eu sabia que tipo de homem era Vitorino. Sabia do que ele era capaz.
Deveria ter protegido Rafael melhor. Rafael era um homem adulto que tomou suas próprias decisões. Rafael era um idealista que acreditava que o amor podia vencer qualquer coisa, e eu deixei que essa ilusão o matasse. Aurora estudou seu perfil tenso, a mandíbula cerrada, a forma como suas mãos se fechavam em punhos. É por isso que você nunca se permitiu amar ninguém? Porque tem medo de falhar em proteger? A pergunta o pegou desprevenido. Leonhardt a olhou com uma surpresa que rapidamente se transformou em algo mais vulnerável. Eu não disse que nunca amei ninguém, disse ele lentamente. Disse sim. Ontem, quando me contou sobre Rafael e minha mãe, você disse que ela foi a única mulher que ele já amou, como se o amor fosse algo raro na família Castellani. E é, disse Leonhardt. Homens como nós não são feitos para o amor, Aurora. Somos feitos para o poder, para o controle, para a destruição. O amor nos torna vulneráveis, e vulnerabilidade é um luxo que não podemos nos permitir. Besteira, disse Aurora com uma firmeza que o surpreendeu. Você está se escondendo atrás da sua reputação, da sua riqueza, do seu poder, mas eu vi você no outro dia quando pensou que eu estava dormindo. Vi você parado na varanda olhando para a cidade como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Esse não é o olhar de um homem sem coração. Leonhardt ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras dela. Você não entende o que está dizendo. Entendo perfeitamente, você está com medo. Claro que estou com medo, explodiu ele. Estou apavorado, porque cada dia que você fica aqui, cada conversa que temos, cada vez que você me olha daquela forma, eu me perco um pouco mais. E se eu me perder completamente, se eu ceder ao que sinto por você, não vou conseguir protegê-la quando Vitorino descobrir onde você está. Como assim, quando ele descobrir? A pergunta fez Leonhardt parar abruptamente, como se tivesse revelado algo que não pretendia. Leonhardt, disse Aurora lentamente, você não me disse tudo, disse? Ele suspirou, passando as mãos pelos cabelos numa demonstração de frustração. Vitorino tem informantes em toda a cidade. Não é questão de se ele vai descobrir que você está aqui, é questão de quando. E você sabia disso quando me trouxe para cá? Eu sabia que era uma possibilidade, mas na tempestade você estava vulnerável, sozinha. Pensei que seria mais seguro tê-la aqui, onde posso protegê-la. Ou você me trouxe para cá porque não conseguiu resistir, disse Aurora, dando um passo em direção a ele. Porque algo em você reconheceu algo em mim, mesmo antes de sabermos quem éramos. Aurora, não faça isso. Fazer o quê? Dizer a verdade? Ela deu outro passo. A verdade é que quando você me viu na chuva, algo mudou. A verdade é que quando eu entrei no seu carro, senti como se finalmente estivesse indo para casa. Casa? Ele riu amargamente. Esta mansão não é uma casa, Aurora. É uma fortaleza. Uma prisão dourada construída sobre décadas de sangue e mentiras. Talvez, disse ela, agora próxima o suficiente para sentir o calor de seu corpo. Mas pela primeira vez na minha vida, eu me sinto viva. Pela primeira vez, eu quero coisas. Quero sentir, quero experimentar, quero... Você quer o quê? Sá perguntou ele, sua voz perigosamente baixa. Quero você, disse ela simplesmente. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão tão intensa que pareceu sugar todo o oxigênio da sala. Leonhardt a estudou com uma intensidade que a fez tremer, seus olhos percorrendo desde os cabelos soltos até os lábios entreabertos. Você não sabe o que está pedindo, disse ele finalmente. Então me ensine, disse Aurora, sua voz apenas um sussurro. Por um momento, ela pensou que ele fosse ceder. Viu a luta interna refletida em seus olhos. Viu o momento exato em que sua resolução quase se quebrou. Mas então ele recuou, criando distância física entre eles. Não posso, disse ele. Não vou. Por Rafael, por sua mãe, por você. Não. Vou ser o homem que destrói a única coisa pura que sobrou dessa bagunça. Aurora sentiu como se tivesse levado um tapa. Pura? Você acha que eu sou pura? Você cresceu longe de tudo isso, longe da violência, da corrupção, dos jogos sujos. Sua mãe conseguiu protegê-la do mundo que destruiu Rafael. Eu não vou ser responsável por arrastar você de volta para ele.
E se eu quiser ser arrastada? A pergunta ficou suspensa entre eles como uma provocação. Leonhardt a olhou com uma expressão que misturava desejo e desespero em proporções iguais. Então, disse ele, se dirigindo para a porta, você é mais parecida com seu pai do que imaginei, e isso deveria nos assustar a ambos. Ele saiu da biblioteca, deixando Aurora sozinha com seu coração disparado e uma certeza crescente. Não importava o que a lógica ditasse, não importavam as implicações morais, não importavam os perigos que os cercavam. Ela estava se apaixonando por Leonhardt Castellani e suspeitava que ele estava se apaixonando por ela também. A notícia chegou numa manhã de quinta-feira, trazida por um telefonema que fez Leonhardt ficar pálido como mármore. Aurora estava tomando café na varanda quando o viu atender o celular. Observou sua expressão mudar de neutra para preocupada, depois para algo que se parecia perigosamente com pânico controlado. Quanto tempo? E perguntou ele ao telefone, sua voz tensa. Tem certeza? Entendi, dobre a segurança agora. Quando desligou, ficou parado por um momento, olhando para o horizonte como se pudesse encontrar respostas nas montanhas distantes. O que foi? Perguntou Aurora, embora algo no fundo de seu estômago já soubesse que não queria ouvir a resposta. Leonhardt se virou para ela, e Aurora viu medo real em seus olhos pela primeira vez desde que se conheceram. Vitorino sabe que você está aqui. O café derramou quando Aurora largou a xícara bruscamente. Como? Não sei ao certo. Pode ter sido uma foto, pode ter sido alguém que a reconheceu. Ele parou, uma suspeita sombria cruzando seu rosto. Ou pode ter sido alguém de dentro da casa. A implicação pairou entre eles, como uma ameaça física. Aurora olhou ao redor da varanda, de repente paranoica com cada sombra, cada som. Henrique? Perguntou ela em voz baixa. Espero que não, disse Leonhardt, mas havia incerteza em sua voz. Henrique trabalha para a família há 15 anos, mas Vitorino é persuasivo. O que ele quer? Você, disse Leonhardt simplesmente. Você é a filha de Rafael, a neta do homem que construiu este império. No mundo de Vitorino, isso faz de você uma moeda de troca valiosa. Aurora sentiu o sangue gelando em suas veias. Uma moeda de troca para quê? Para me fazer pagar pelos pecados do meu pai. Para me forçar a entregar negócios, territórios, dinheiro. Para me destruir da forma mais dolorosa possível. A frieza com que ele disse isso a assustou quase tanto quanto as próprias palavras. E você vai? Vai me entregar para salvaguardar seus negócios. A pergunta pareceu feri-lo fisicamente. Leonhardt se aproximou e, pela primeira vez em dias, não pareceu lembrar das razões pelas quais deveria manter distância. Aurora, disse ele, sua voz carregada de uma intensidade que a fez tremer. Eu queimaria este império inteiro até as cinzas, antes de deixar que alguém colocasse uma mão em você. A declaração a atingiu como um raio. Havia algo na forma como ele disse isso, na paixão crua em sua voz, que foi além da proteção familiar. Era possessividade. Era... Leonhardt, precisamos sair daqui, disse ele abruptamente, voltando ao modo pragmático. A mansão não é mais segura. Tenho uma casa de campo em Campos do Jordão, mais isolada, mais fácil de defender. E se for uma armadilha? E se ele quiser que fujamos? Leonhardt parou, considerando. É possível, mas ficar aqui definitivamente é uma armadilha. Pelo menos, fugindo temos uma chance. Eles passaram a manhã fazendo preparativos apressados. Aurora fez uma mala pequena enquanto Leonhardt coordenava a segurança por telefone, sua voz ecoando pelos corredores da mansão em tom de comando militar. Mas havia algo estranho no ar, uma tensão que ia além do perigo óbvio. Foi Aurora quem notou primeiro. Onde está Henrique? Perguntou ela quando se encontraram no hall principal. Leonhardt parou, percebendo pela primeira vez que o mordomo não havia aparecido durante toda a manhã. Ele disse que tinha compromissos pessoais hoje. Compromissos pessoais? No dia em que descobrimos que Vitorino sabe onde estou? Os olhos de Leonhardt se estreitaram. Merda! Eles ouviram o barulho dos carros ao mesmo tempo.
Motores poderosos subindo pela estrada íngreme que levava à mansão. Muitos carros. Tarde demais, murmurou Leonhardt correndo para a janela. Eles já estão aqui. Aurora se juntou a ele e viu uma frota de SUVs negros se aproximando do portão principal. Homens armados desciam dos veículos com a precisão de uma operação militar. Quantos? Perguntou ela, surpresa com a calma em sua própria voz. Muitos, disse Leonhardt. Mais do que esperava. Ele pegou o celular, mas antes que pudesse discar, Henrique apareceu na entrada do hall. Seu rosto, normalmente cordial e profissional, estava tenso, e havia algo que se parecia com remorso em seus olhos. Sinto muito, Sr. Castellani, disse ele. Eles têm minha neta. A traição doeu mais do que Aurora esperava. Henrique, que havia sido gentil com ela, que havia preparado suas refeições, que havia sido uma presença reconfortante na estranheza da mansão, havia sido o informante o tempo todo. Onde ela está? Perguntou Leonhardt, sua voz perigosamente calma. Segura por enquanto. Vitorino prometeu liberá-la se eu cooperasse. E você acreditou nele? A pergunta fez Henrique baixar os olhos. Eu não tinha escolha. Sempre há escolha, disse Leonhardt friamente. Você escolheu sacrificar a Aurora pela sua neta. Não é para machucá-la, disse Henrique rapidamente. Vitorino só quer conversar com ela, descobrir o que ela sabe sobre o paradeiro de Helena. Minha mãe? Aurora deu um passo à frente. O que ele quer com minha mãe? Helena tem algo que pertence a ele, disse uma voz nova, grave e untucosa, vinda da porta principal. Todos se viraram para ver Vitorino Mendes entrando na mansão como se fosse o dono. Era um homem na casa dos 60, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno caro, aparência de empresário respeitável. Mas havia algo em seus olhos, uma frieza reptiliana, que revelava sua verdadeira natureza. Vitorino, disse Leonhardt, e Aurora percebeu que ele havia se posicionado sutilmente entre ela e o homem que havia destruído sua família. Leonhardt, você está bem, meu velho amigo. Os anos foram gentis com você. Não somos amigos, disse Leonhardt. Nunca fomos. Vitorino sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Não, suponho que não. Especialmente depois do incidente com seu irmão. Você matou Rafael. Rafael se matou, corrigiu Vitorino casualmente. Sua obsessão romântica o cegou para as realidades do mundo em que vivemos. Eu simplesmente aproveitei essa fraqueza. Aurora sentiu a raiva subir como bile em sua garganta. Ele era meu pai. Vitorino se virou para ela pela primeira vez, estudando-a com interesse clínico. Ah, sim, a pequena Aurora. Você se parece mais com Helena do que com Rafael. Isso é apropriado. O que você quer? Perguntou ela, forçando firmeza em sua voz. Quero duas coisas, querida menina. Primeiro, quero saber onde sua mãe está, escondida. Segundo, quero de volta o que ela me roubou. Minha mãe nunca roubou nada. Vitorino riu, um som desagradável que ecoou pelo hall de mármore. Sua mãe não contou sobre os documentos, os registros que ela levou da casa de Rafael antes de desaparecer? Aurora olhou confusa para Leonhardt, que havia ficado tenso. Que documentos? Registros financeiros, disse Leonhardt lentamente. Contratos, acordos, evidências de certas atividades, evidências suficientes para me colocar na prisão, disse Vitorino alegremente, ou para me destruir no mundo dos negócios. Helena sempre foi mais inteligente do que Rafael merecia. Ela os levou como seguro, compreendeu Aurora. Para proteger a si mesma e a mim. Exatamente, e agora eu quero de volta. Eu não sei onde ela está, disse Aurora honestamente. Não falo com minha mãe há semanas. Mentira, disse Vitorino suavemente. Mães sempre sabem onde estão suas filhas, e filhas sempre sabem como encontrar suas mães. Ele fez um gesto, e vários homens armados entraram na mansão, posicionando-se estrategicamente. Aurora percebeu que não havia saída. Você vai me ajudar a encontrar Helena, continuou Vitorino. E ela vai me entregar os documentos.
Em troca, todas as pessoas que você ama permanecerão vivas. Todas as pessoas que eu amo. Aurora olhou ao redor confusa. Eu não... Seus olhos encontraram os de Leonhardt, e a verdade a atingiu como um raio. Vitorino sabia. De alguma forma, ele sabia sobre os sentimentos que haviam crescido entre eles. Ah, sim, disse Vitorino, notando a troca de olhares. Henrique me contou sobre a química interessante entre vocês dois. Que dramático, não? A filha do homem que eu matei, apaixonada pelo irmão dele. Rafael estaria se revirando. No túmulo. A crueldade casual da observação fez Aurora tremer de raiva. Você é um monstro. Sou um homem de negócios, corrigiu Vitorino. E você, minha querida, acabou de se tornar o melhor negócio da minha vida. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som dos homens de Vitorino se posicionando pela mansão, suas botas ecoando no mármore como uma sinfonia ameaçadora. Aurora sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos na sala podiam ouvi-lo. Aqui está o que vai acontecer, disse Vitorino, se acomodando numa das poltronas de couro como se fosse o dono da casa. Aurora vai ligar para sua mãe e marcar um encontro. Helena virá até aqui, trará os documentos e todos poderemos resolver este mal-entendido de forma civilizada. E se eu me recusar? Perguntou Aurora, levantando o queixo numa demonstração de coragem que não sentia. Vitorino sorriu, um sorriso que gelou o sangue dela. Então começarei a quebrar partes do corpo de Leonhardt até você mudar de ideia. Vou começar pelos dedos. Ele não vai precisar de todos os 10 para assinar a transferência de propriedade de seus negócios para mim. A ameaça explícita fez Aurora recuar involuntariamente. Leonhardt, no entanto, permaneceu imóvel, mas ela viu a tensão em cada linha de seu corpo. Você está blefando, disse Leonhardt. Se me matar, nunca conseguirá acessar os negócios da família. Há protocolos, seguranças digitais. Quem disse algo sobre matar? Interrompeu Vitorino. A tortura pode ser muito mais persuasiva que a morte e muito mais duradoura. Aurora sentiu náusea subindo pela garganta. Eu não sei o número dela. Minha mãe nunca me deu uma forma de contatá-la diretamente. Mentira, disse Vitorino pacientemente. Nenhuma mãe que ama a filha desaparece completamente. Há sempre uma forma de contato de emergência, um telefone, um endereço, uma pessoa intermediária. Aurora hesitou, e Vitorino captou a hesitação, imediatamente. Ah, então há algo, disse ele se inclinando para a frente com interesse renovado. O que é? Um parente? Um amigo da família? Uma igreja? Dona Carmen, disse Aurora em voz baixa, odiando a si mesma por ceder. A dona da pensão onde eu morava. Minha mãe disse que se alguma coisa acontecesse... Perfeita, disse Vitorino, fazendo um gesto para um de seus homens. Traga um telefone. Vamos fazer uma ligação. Leonhardt deu um passo à frente. Deixe. Ela fora disso, Vitorino. Seus problemas são comigo e com minha família. Aurora não tem nada a ver com as decisões que foram tomadas no passado. Tem tudo a ver, replicou Vitorino. Ela é a filha de Rafael, a neta do homem que construiu este império sobre as cinzas dos meus sonhos. Ela é a continuação de uma linhagem que eu tenho trabalhado para destruir há 20 anos. Que cinzas? Perguntou Aurora, confusa. Do que você está falando? Vitorino a estudou por um momento, como se debatendo o quanto revelar. Você realmente não sabe, não é? Helena nunca contou a verdade completa. Que verdade? Sobre por que seu avô e eu nos tornamos inimigos, sobre o que sua família me tirou muito antes de Rafael aparecer. Na foto. Leonhardt se tensionou. Vitorino não... Mas eu acho que ela merece saber, disse Vitorino com prazer cruel. Merece saber que sua preciosa família construiu sua fortuna sobre o sangue da minha. Ele se levantou, começando a andar pela sala como um professor, dando uma aula macabra. Seu avô, Paolo Castellani, não era apenas um empresário ambicioso, Aurora. Ele era um ladrão, um assassino, um homem que destruía vidas por prazer. Ah, isso é mentira, disse Leonhardt, mas Aurora percebeu incerteza em sua voz. É verdade? Então conte a ela sobre meu pai, Leonhardt. Conte sobre Giuseppe Mendes,
que era sócio de seu avô antes de descobrir que Paolo estava desviando dinheiro dos negócios em conjunto. Conte sobre como meu pai morreu num acidente de carro 3 dias depois de confrontar Paolo. Conte sobre como minha família perdeu tudo da noite para o dia. Aurora olhou para Leonhardt, procurando negação em seus olhos, mas encontrou apenas culpa. É verdade? Perguntou ela em voz baixa. Eu não sei, admitiu Leonhardt. Meu pai nunca falou muito sobre o passado, mas sempre houve histórias. Histórias, riu Vitorino amargamente. Que palavra bonita para genocídio familiar. Paolo não apenas matou meu pai, Aurora, ele se certificou de que minha mãe fosse despejada de casa, que meus irmãos fossem expulsos de suas escolas, que nenhum empregador na cidade nos contratasse. Nós passamos fome, literalmente. A revelação caiu sobre Aurora como uma avalanche. Sua família, a família que ela estava apenas começando a conhecer e entender, havia sido construída sobre violência e destruição. Eu tinha 15 anos quando jurei destruir tudo que Paolo havia construído, continuou Vitorino. Levei 30 anos para chegar perto. Rafael foi apenas de um bônus inesperado. Você matou meu pai por vingança, disse Aurora, a raiva finalmente sobrepujando o medo. Eu matei seu pai porque ele era um Castellani, corrigiu Vitorino. E porque ele estava apaixonado demais para ver a armadilha que eu havia preparado. O amor o tornou estúpido, como está tornando Leonhardt agora. Aurora sentiu Leonhardt se tensar ao lado dela. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, minha querida menina, que é óbvio para qualquer um com olhos que Leonhardt está perdidamente apaixonado por você, e que você corresponde ao sentimento apesar da complicação biológica. A exposição crua dos sentimentos deles fez Aurora corar furiosamente. Isso não é da sua conta. Tornou-se da minha conta no momento em que vocês dois se tornaram uma fraqueza um para o outro, disse Vitorino. Rafael se apaixonou por Helena e morreu por isso. Leonhardt se apaixonou por você e vai sofrer por isso. Eu não vou sofrer, disse Leonhardt, sua voz perigosamente baixa, porque não vou deixar que você machuque ela. Ah, mas você já está sofrendo, observou Vitorino com satisfação. Posso ver em seus olhos. A luta interna, a culpa, o desejo que você sabe que é errado, mas não consegue controlar. É delicioso. Aurora não aguentava mais. Pare, disse ela, sua voz ecoando pela sala. Pare com esses jogos. Você quer os documentos? Eu vou conseguir os documentos, mas quero garantias. Você não está em posição de fazer exigências, disse Vitorino suavemente. Estou sim, replicou Aurora, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma, com a firmeza em sua voz. Porque sem mim você nunca vai encontrar minha mãe. E sem minha cooperação ela nunca vai entregar os documentos. Então sim, eu posso fazer exigências. Vitorino a estudou com novo interesse. Impressionante. Há mais de Rafael em você do que imaginei. Muito bem, quais são suas condições? Primeira, ninguém se machuca até minha mãe chegar. Segunda, quando ela entregar os documentos, todos nós saímos vivos. Terceira, você desaparece das nossas vidas para sempre. E, em troca eu convenço minha mãe a vir e a trazer tudo o que você quer. Vitorino considerou por um momento. Aceito suas condições, com uma adição. Se sua mãe tentar qualquer truque, se ela não trouxer todos os documentos, ou se tentar envolver a polícia, eu mato Leonhardt na sua frente, lentamente. Aurora sentiu o sangue gelando, mas manteve a expressão firme. Entendido. Excelente, disse Vitorino, gesticulando para que um de seus homens trouxesse um telefone. Agora, vamos fazer essa ligação. Enquanto Aurora discava o número de Dona Carmen com mãos trêmulas, Leonhardt se aproximou dela. Vitorino permitiu, parecendo se divertir com a tensão entre eles. Aurora, murmurou Leonhardt baixinho. Você não precisa fazer isso. Há outras formas. Não há, sussurrou ela de volta. E você sabe disso. Quando Dona Carmen atendeu, Aurora forçou naturalidade em sua voz. Dona Carmen? É Aurora. Preciso que a senhora dê um recado urgente para minha mãe.
Enquanto falava explicando a situação em códigos que ela esperava que sua mãe entendesse, Aurora sentiu Leonhardt tocando levemente em sua mão livre. O toque foi breve, quase imperceptível, mas carregou uma promessa silenciosa. Ele não ia deixar que nada acontecesse com ela, e ela, por sua vez, não ia deixar que nada acontecesse com ele, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria vida para salvar a dele. Mesmo que isso significasse que eles nunca teriam a chance de descobrir o que poderia ter sido entre eles em um mundo onde o amor não fosse uma sentença de morte. Helena chegou 2 horas depois, dirigindo um carro pequeno e velho que contrastava violentamente com os SUVs luxuosos de Vitorino. Aurora observou da janela da sala, notando como sua mãe havia envelhecido nos últimos meses. Cabelos mais grisalhos, linhas mais profundas ao redor dos olhos, uma postura que sugeria o peso de carregar segredos por 2 décadas. Mas havia algo mais. Helena não parecia surpresa ou desesperada. Parecia preparada. Sua mãe é pontual, observou Vitorino, também observando pela janela. Sempre foi uma das suas qualidades mais irritantes. Helena entrou na mansão sozinha, carregando uma pasta de couro marrom que parecia ter visto dias melhores. Quando seus olhos encontraram os de Aurora, houve um momento de pura comunicação maternal, alívio por vê-la viva, medo pelo que estava por vir e algo que Aurora demorou para identificar, uma determinação férrea que ela nunca havia visto. Na manhã antes, Helena, disse Vitorino se levantando como um anfitrião recebendo uma convidada. Você está bem. Os anos foram menos gentis com você do que com Leonhardt. Vitorino, respondeu Helena, com uma voz que não carregava nem medo, nem raiva, apenas cansaço. Ainda o mesmo charmoso de sempre. Mamãe, disse Aurora, dando um passo em direção a ela, mas Vitorino gesticulou para que parasse. Reuniões familiares podem esperar, disse ele. Primeiro, os negócios. Você trouxe o que pedi? Helena levantou a pasta. Trouxe tudo. Cada documento, cada gravação, cada evidência que compila seus crimes dos últimos 20 anos. Gravações? A sobrancelha de Vitorino se arqueou. Você estava gravando nossas conversas? Não nossas conversas, corrigiu Helena. As conversas de Rafael. Ele usava um gravador pequeno sempre que ia a reuniões que considerava perigosas. Chamava de seguro de vida. Aurora viu Leonhardt se tensar. Rafael estava gravando reuniões de negócios? Ele estava gravando tudo, disse Helena, olhando diretamente para Leonhardt, incluindo as reuniões com você, quando tentava convencê-lo a deixá-lo sair dos negócios da família. O silêncio que se seguiu foi carregado de implicações. Vitorino passou a estudar Leonhardt com interesse renovado. Interessante, murmurou. Então há evidências não apenas dos meus crimes, mas também dos seus, Leonhardt. Rafael não estava envolvido em nada criminoso, disse Leonhardt rapidamente. Mas você estava, disse Helena suavemente. E Rafael sabia que você estava envolvido com Vitorino muito mais profundamente do que admitia. Sabia que você não podia simplesmente deixá-lo sair dos negócios porque isso comprometeria acordos que você havia feito. Aurora sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Do que ela está falando? Leonhardt fechou os olhos, como se a verdade fosse fisicamente dolorosa. Aurora. Conte a ela, disse Helena, sua voz ganhando força. Conte a ela por que Rafael realmente morreu. Ele morreu porque Vitorino o matou, disse Aurora, olhando entre sua mãe e Leonhardt, por causa da vingança contra a família. Ele morreu, disse Helena lentamente, porque Leonhardt o vendeu. A acusação explodiu na sala como uma bomba. Aurora olhou para Leonhardt, procurando negação em seus olhos, mas encontrou apenas culpa e desespero. Isso não é verdade, disse Aurora fracamente. Leonhardt tinha acordos com Vitorino, continuou, Helena inexoravelmente. Acordos que dependiam da lealdade total da família Castellani. Quando Rafael tentou sair, quando ameaçou expor tudo, Leonhardt teve que escolher: proteger o irmão ou proteger o império. Não foi assim, disse Leonhardt finalmente, sua voz rouca. Eu tentei protegê-lo.
Tentei encontrar uma saída que mantivesse vocês duas seguras e Rafael vivo. Mentindo para ele, disse Helena. Dizendo que Vitorino havia concordado em deixá-lo, mandando-o para aquele encontro no porto sabendo que era uma armadilha. Aurora sentiu náusea subindo pela garganta. Você sabia? Você sabia que ele ia morrer? Eu sabia que havia perigo, admitiu Leonhardt, mas pensei que se Rafael fosse sozinho, se mostrasse que não tinha proteção da família, Vitorino talvez se contentasse em assustá-lo. Talvez apenas o ferisse um pouco, o suficiente para fazê-lo desistir da ideia de sair. Mas Vitorino o matou, disse Aurora, as peças finalmente se encaixando. E você deixou. Eu não deixei, explodiu Leonhardt. Quando soube que ele havia morrido, tentei me vingar. Tentei destruir Vitorino. Você tentou por cerca de uma semana, disse Vitorino com diversão. Até eu lembrá-lo de que se você me destruísse, levaria você junto. Nossa parceria era lucrativa demais para ser abandonada por sentimentalismo. Aurora olhou para Leonhardt como se estivesse vendo um estranho. Todo o amor que havia crescido em seu coração nas últimas semanas se transformou em algo amargo e doloroso. Você mentiu para mim, disse ela. Desde o primeiro dia você mentiu. Aurora, por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? A voz dela subiu uma oitava. Como você assassinou meu pai? Como você me trouxe para esta casa sabendo que havia sangue dele em suas mãos? Eu não sabia quem você era quando a trouxe para cá. Mas soube na primeira noite. Soube quando viu meu nome, quando ouviu sobre minha mãe. E mesmo assim não disse nada. Leonhardt pareceu estar se despedaçando diante dos olhos dela. Porque eu me apaixonei por você. Porque pela primeira vez em 20 anos senti algo que não fosse culpa ou vazio. Porque você me fez querer ser um homem melhor. Um homem melhor? Aurora riu, um som sem humor. Você é um assassino, você matou meu pai e depois tentou me seduzir. Que tipo de monstro faz isso? O tipo de monstro que eu sou, disse Leonhardt simplesmente. E havia uma aceitação quebrada em sua voz que quase foi pior que qualquer defesa. Vitorino bateu palmas lentamente. Que espetáculo maravilhoso! Mas temo que devemos voltar aos negócios. Helena, os documentos, por favor. Helena olhou para Aurora, depois para Leonhardt e finalmente para Vitorino. Há uma coisa que vocês precisam saber antes de eu entregar isso. O que agora? Suspirou Vitorino. As gravações não incluem apenas evidências dos crimes de vocês dois, disse Helena. Incluem também confissões. Confissões que Rafael fez antes de morrer, sobre coisas que descobriu, pessoas que viu, negócios dos quais tomou conhecimento. Vitorino se inclinou para a frente. Que tipo de confissões? Confissões sobre policiais corruptos, políticos comprados, juízes que recebiam propina, empresários respeitáveis que lavavam dinheiro. Helena fez uma pausa dramática. Nomes, datas, valores, métodos. O sangue drenou do rosto de Vitorino. Isso é impossível. Rafael não tinha acesso a esse tipo de informação. Não tinha, concordou Helena. Mas Leonhardt tinha. E Rafael era muito bom em escutar conversas que não deveria. Aurora olhou para Leonhardt, vendo confirmação em seus olhos. É verdade. Rafael estava gravando tudo há meses antes de morrer, disse Leonhardt lentamente. Estava coletando evidências, construindo um caso. Um caso para quê? Para destruir tudo, disse Helena. Rafael não queria apenas sair dos negócios da família, ele queria exposer tudo, limpar a ardósia, recomeçar do zero. E vocês? O mataram por isso, disse Aurora, a compreensão final chegando como um raio. Nós o matamos por isso, confirmou Helena. Mas antes de morrer, ele me deu todos os documentos. E eu passei os últimos 20 anos coletando mais evidências, mais provas, mais nomes. Ela abriu a pasta e revelou não apenas documentos, mas drives de computador, fitas cassete, fotografias. Esta pasta, disse Helena calmamente, contém informações suficientes para destruir não apenas Vitorino e Leonhardt, mas uma rede inteira de corrupção que se estende por todo o estado de São Paulo. Vitorino e Leonhardt a olharam com expressões idênticas de horror. E agora, disse Helena sorrindo pela primeira vez
desde que havia chegado. Vamos renegociar os termos do nosso acordo. O silêncio que se seguiu à declaração de Helena foi absoluto. Aurora viu pela primeira vez Vitorino Mendes verdadeiramente abalado, sua máscara de controle deslizando para revelar algo que se parecia perigosamente com medo. Leonhardt, por sua vez, parecia um homem que havia acabado de ver sua própria sentença de morte. Que tipo de renegociação? Perguntou Vitorino, sua voz cuidadosamente controlada. Helena fechou a pasta e a segurou contra o peito como um escudo. Muito simples. Aurora e eu saímos daqui, hoje, livres e desimpedidas. Em troca, eu não entrego essas evidências para a Polícia Federal. E Leonhardt? Perguntou Aurora, surpresa com sua própria pergunta. Mesmo depois de tudo que havia descoberto, alguma parte dela ainda se importava com o destino dele. Helena a estudou com olhos que pareciam ver muito mais do que deveriam. Leonhardt fica. Isso é entre ele e Vitorino agora. Não, disse Aurora imediatamente. Ele pode ter feito coisas terríveis, mas eu não vou deixá-lo morrer. Aurora, disse Helena suavemente, esse homem matou seu pai. Esse homem também me salvou da tempestade, replicou Aurora. Me deu abrigo quando eu não tinha para onde ir. E ela hesitou, depois forçou as palavras para fora. E eu me apaixonei por ele. A confissão caiu sobre a sala como uma bomba. Vitorino riu, um som genuinamente divertido. Melhor impossível. A filha se apaixona pelo assassino do pai. Shakespeare não conseguiria escrever algo tão deliciosamente perverso. Cale a boca, disse Aurora virando-se para ele com fúria. Aurora, disse Leonhardt, sua voz quebrada. Você não entende o que está dizendo. Eu não mereço sua proteção. Não mereço seu amor. Isso não é sua decisão, disse ela firmemente. É minha. Helena observou a filha com uma expressão complexa. Você realmente ama esse homem? Mesmo sabendo o que ele fez? Aurora olhou para Leonhardt. O homem que havia despertado sensações nela, que nem sabia que existiam, que havia mostrado gentileza e vulnerabilidade em meio a tanta dureza, que havia confessado suas próprias trevas com uma honestidade brutal. E sim o homem que havia traído seu pai. Eu amo o homem que ele poderia ser, disse ela finalmente. E talvez o homem que ele realmente é, por baixo de todas as escolhas erradas. Então você é mais corajosa que eu, disse Helena suavemente. Eu nunca consegui amar Rafael sabendo das coisas de que ele estava envolvido. Você amava, disse Aurora. Por isso fugiu quando ele morreu. Por isso guardou todas essas evidências. Por isso passou 20 anos se escondendo. Helena pareceu surpresa pela percepção da filha. Eu fugi porque tinha medo. Você fugiu porque estava grávida e sozinha e tentando proteger o que restou do homem que amava, corrigiu Aurora. Você fugiu porque sabia que se ficasse, Vitorino, a nos mataria a ambas. Muito perspicaz, comentou Vitorino. Embora incorreta em um ponto crucial, eu nunca teria matado uma criança. Não sou um monstro. Não? Aurora se virou para ele. Então o que você é? Sou um homem que passou a vida inteira buscando justiça para crimes que nunca foram punidos, disse Vitorino. Sua família destruiu a minha, Aurora. Literalmente destruiu. Meu pai está morto, meus irmãos se espalharam pelo mundo, minha mãe morreu em miséria. Tudo por causa do seu avô. E isso justifica 20 anos de vingança? Justifica matar meu pai? Justifica tudo, disse Vitorino simplesmente. Algumas dívidas só podem ser pagas com sangue. Aurora olhou ao redor da sala, para sua mãe que havia passado 2 décadas carregando segredos, para Vitorino, consumido por uma sede de vingança que havia se tornado sua única razão de viver, para Leonhardt, destroçado pela culpa e por escolhas que não podia desfazer. Não, disse ela finalmente, não justifica, nada justifica isso. Ela se virou para Helena. Mãe, entregue os documentos. Aurora, Helena recuou. Você não entende. Entendo perfeitamente, disse Aurora. Entendo que todos vocês estão presos no passado, presos em dívidas e vinganças e culpas que não vão mudar o que já aconteceu. Meu pai está morto. O pai de Vitorino está morto. Quantas mais pessoas vão morrer antes de vocês perceberem que a vingança não ressuscita ninguém?
Os documentos são nossa única proteção, disse Helena desesperadamente. São nossa única prisão, corrigiu Aurora. Enquanto existirem, sempre haverá alguém tentando nos matar por eles. Sempre haverá medo, sempre haverá fuga, sempre haverá ameaças. Vitorino a estudou com interesse renovado. Você está propondo o que exatamente? Estou propondo um fim, disse Aurora. Um fim real. Você quer os documentos? Pegue-os, destrua-os, queime-os, faça o que quiser. Mas em troca, você desaparece. Para sempre. Não mais perseguições. Não mais ameaças, não mais vingança. E Leonhardt? Aurora olhou para o homem que amava apesar de tudo. Leonhardt vai ter que viver com suas escolhas. E eu vou ter que decidir se posso viver com elas também. Leonhardt a olhou com uma expressão que misturava gratidão e desespero. Aurora, você não precisa... Preciso sim, disse ela. Preciso tomar minhas próprias decisões sobre minha própria vida. Preciso parar de deixar que as escolhas de outras pessoas determinem meu destino. Helena deu um passo em direção à filha. Aurora, você não entende os riscos. Entendo que passar o resto da vida se escondendo não é vida, disse Aurora firmemente. Entendo que carregar o peso do passado para sempre não honra a memória de meu pai. Entendo que em algum momento alguém precisa ser corajoso o suficiente para quebrar o ciclo. Ela estendeu a mão para Helena. Dê-me os documentos, mãe. Aurora, não. Confie em mim, disse Aurora. Pela primeira vez na minha vida, confie que eu sei o que estou fazendo. Helena hesitou por um longo momento, estudando o rosto da filha. O que quer que tenha visto ali a convenceu, porque lentamente entregou a pasta a Aurora. Aurora segurou a pasta, sentindo o peso literal de 20 anos de segredos e evidências. Depois olhou para Vitorino. Aqui estão seus documentos, disse ela. Agora me dê sua palavra de que isso acaba aqui. Vitorino pegou a pasta, abriu-a rapidamente para verificar o conteúdo, depois a fechou com satisfação. Você tem minha palavra. E se você quebrar essa palavra? Vitorino sorriu, mas havia algo diferente no sorriso agora. Não vou quebrar. Sabe por quê? Porque você me deu algo que eu pensava que nunca teria. O quê? Vitória, disse ele simplesmente. Você me deu vitória sem mais sangue. E há algo quase elegante nisso. Ele se virou para Leonhardt. Quanto a você? Quanto a mim, Vitorino? Perguntou Leonhardt, endireitando os ombros. Você está livre para viver com suas escolhas, disse Vitorino. Assim como eu agora sou livre para viver com as minhas. Aurora percebeu que estava tremendo. A tensão dos últimos dias, a revelação sobre Leonhardt, o confronto com Vitorino, tudo estava cobrando seu preço. Mas havia algo mais, uma sensação estranha de alívio, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Está feito então, disse ela, mas está feito, concordou Vitorino. Ele gesticulou para seus homens, que começaram a se retirar. Helena, Aurora, foi um prazer. Quando Vitorino e seus homens saíram, a mansão ficou em um silêncio estranho. Aurora, Helena e Leonhardt se olharam. 3 pessoas que haviam passado por uma guerra emocional e agora precisavam descobrir como seguir em frente. E agora? Perguntou Helena. Aurora olhou para Leonhardt, que permanecia parado no meio da sala como um homem perdido. Agora, disse ela, eu preciso decidir se posso perdoar o imperdoável. E ele precisa decidir se pode se perdoar. 3 semanas se passaram desde o confronto com Vitorino. 3 semanas de silêncio tenso na mansão, de conversas evitadas e olhares que se encontravam e se desviavam rapidamente. Helena havia ficado alguns dias, tentando reconstruir a relação com a filha, mas eventualmente havia partido, prometendo manter contato regular. Vocês 2 precisam resolver isso sozinhos, havia dito ela antes de partir. Eu já carreguei segredos demais por uma vida inteira. Aurora passava os dias explorando São Paulo, descobrindo a cidade que sua mãe havia abandonado 20 anos antes. Leonhardt respeitava seu espaço, mas ela sempre sentia sua presença protetora, seguranças discretos, carros que a seguiam, à distância, um cuidado silencioso que ele não conseguia evitar. Foi numa tarde chuvosa, semelhante à noite em que se conheceram,
que Aurora tomou sua decisão final. Encontrou Leonhardt no escritório, onde tudo havia começado a se desmoronar, parado diante da mesma fotografia de Rafael e Helena que havia revelado a verdade sobre suas conexões. Ele não a ouviu entrar. Estava perdido demais em seus próprios pensamentos. "Você vai passar o resto da vida se punindo?" perguntou ela suavemente. Leonhardt se virou, surpreso. Ela notou que ele havia emagrecido nas últimas semanas, que havia linhas mais profundas ao redor de seus olhos. "Aurora", disse ele, "eu não te ouvi chegar." "Você não tem dormido", observou ela, "nem comido direito. Henrique está preocupado." "Henrique não deveria se preocupar comigo", disse Leonhardt. "Não depois de tudo. Henrique fez o que fez para proteger sua neta. Você fez o que fez para proteger seu império. A diferença é que ele consegue se perdoar." Leonhardt riu amargamente. "Henrique não traiu o próprio irmão." "Não", concordou Aurora, se aproximando. "Mas você também não planejou a morte de Rafael. Você tomou uma decisão desesperada numa situação impossível. Uma decisão que o matou. Uma decisão que você tem vivido lamentando todos os dias desde então", disse Aurora. "Leonhardt, olhe para mim." Ele relutantemente encontrou seus olhos. "Eu passei 3 semanas pensando sobre isso. Sobre você, sobre mim, sobre o que aconteceu. E cheguei a uma conclusão." "Que conclusão?" "Que você não é o mesmo homem que fez aquela escolha há 20 anos. O homem que me salvou da tempestade, que me protegeu, que me mostrou gentileza quando eu estava perdida. Esse homem é quem você escolheu se tornar, não quem você foi forçado a ser." Leonhardt balançou a cabeça. "Você não entende. As coisas que eu fiz, as escolhas que tomei." "Entendo perfeitamente", interrompeu Aurora. "Entendo que você cresceu num mundo onde amor era fraqueza, onde proteção significava controle, onde sobrevivência exigia sacrifícios terríveis. Entendo que quando teve que escolher entre salvar Rafael e proteger tudo o que conhecia, você fez a escolha que pensou que salvaria mais vidas." "Mas eu estava errado." "Estava", concordou ela, "mas estar errado não te torna irredimivelmente mal. Torna-te humano." Leonhardt a estudou como se estivesse vendo-a pela primeira vez. "Por que você está me dizendo isso?" "Porque eu te amo", disse. Aurora simplesmente. "Amo o homem que você é agora, o homem que você escolheu se tornar. E porque acredito que meu pai, se pudesse nos ver agora, escolheria o amor ao invés da vingança." "Aurora." "Eu tomei uma decisão", disse ela, dando outro passo em direção a ele. "Vou sair de São Paulo. Vou morar no Rio, começar uma nova vida, longe de todos esses fantasmas." O rosto dele se fechou. "Entendo." "Não, você não entende", disse ela, agora próxima o suficiente para tocar seu rosto. "Eu quero que você venha comigo." A proposta o deixou sem fala. Aurora aproveitou o silêncio para continuar. "Quero que vendamos tudo isso. A mansão, os negócios, tudo o que nos lembra do passado. Quero que comecemos do zero juntos. Não como tio e sobrinha, não como herdeiros de uma guerra que não começamos, mas como 2 pessoas que se amam e querem construir algo novo." "As pessoas vão falar", disse Leonhardt fracamente. "Vão dizer que é errado, que é... Que é o quê? Amor, redenção, uma segunda chance?" Aurora sorriu. "Deixe que falem. Eu não vou mais viver minha vida baseada no que outras pessoas pensam que é certo ou errado. E se eu não conseguir me perdoar? Então eu vou te ajudar a aprender como", disse ela. "Um dia de cada vez." Leonhardt fechou os olhos e quando os abriu havia lágrimas neles. "Eu não mereço você." "Talvez não", disse Aurora, passando os dedos pelas lágrimas em seu rosto. "Mas merecer não tem nada a ver com amor. Amor é escolha. E eu escolho você. Mesmo sabendo... Especialmente sabendo", disse ela firmemente. "Porque agora eu sei exatamente quem você é. Suas forças e suas fraquezas, suas virtudes e seus pecados. E mesmo assim eu escolho você." Leonhardt a olhou por um longo momento, estudando seu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe. "O Rio?", se perguntou ele finalmente. "Uma casa na praia. Simples, pequena, longe de tudo isso", disse Aurora.
Você pode pintar. Sempre quis saber se você tem algum talento artístico, além de acumular obras de arte. Eu posso escrever. Sempre quis. Tentar escrever histórias. Histórias sobre o quê? Sobre pessoas que encontram a redenção nos lugares mais improváveis, disse ela. Sobre amor que transcende expectativas sociais. Sobre segundas chances. Pela primeira vez em semanas, Leonhardt sorriu. Um sorriso pequeno, hesitante, mas genuíno. É uma loucura, disse ele. A melhor loucura, concordou Aurora. Vamos escandalizar meio São Paulo. Vamos escandalizar o país inteiro, riu Aurora. Mas vamos fazer isso juntos. Leonhardt a puxou para seus braços então, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E talvez fosse, não apenas para ele, mas para ambos. Ela era sua redenção, ele era sua liberdade. Juntos eram a prova de que o amor podia sim conquistar tudo. Eu te amo, murmurou ele contra seus cabelos. Te amo mais do que devia. Mais do que é sensato, mais do que qualquer coisa. Então me beije, sussurrou ela. Beije-me como se fôssemos apenas um homem e uma mulher que se amam. Beije-me como se não houvesse passado, apenas futuro. E ele a beijou. Um beijo que não era apenas desejo, mas promessa. Um beijo que selava não apenas seu amor, mas sua decisão de construir algo novo sobre as cinzas do que havia sido destruído. 6 meses depois, numa casa simples de frente para o mar em Búzios, Aurora acordou com o som das ondas e o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Leonhardt estava na varanda, pintando o nascer do sol, seus cabelos bagunçados pelo vento marinho. Ele havia vendido tudo, a mansão, os negócios, todas as propriedades que carregavam o peso do passado. Com o dinheiro, haviam comprado a casa na praia e investido o resto em projetos sociais. Uma fundação em nome de Rafael, que ajudava jovens em situação de risco a escapar do mundo do crime. Não foi fácil. Houve noites em que Leonhardt acordava gritando, atormentado por pesadelos. Houve dias em que Aurora questionava se havia tomado a decisão certa. Houve momentos em que ambos se perguntaram se o amor seria suficiente para superar tudo que os separava. Mas sempre encontravam o caminho de volta um para o outro. Sempre escolhiam o amor. Bom dia, disse Aurora, se aproximando por trás dele e passando os braços ao redor de sua cintura. Bom dia, minha amor, respondeu ele, sem tirar os olhos da tela. Como dormiu? Bem, sonhei com nosso pai. Era assim que ela se referia a Rafael agora, nosso pai. Não mais meu pai ou seu irmão, mas algo que os conectava ao invés de separá-los. Sonhou o quê? Que ele estava feliz, que nos abençoava. Leonhardt se virou em seus braços, estudando seu rosto. Você acredita nisso? Acredito que pessoas que amaram de verdade querem que aqueles que deixaram para trás também encontrem o amor, disse Aurora. Acredito que meu pai entenderia. Nosso pai, corrigiu Leonhardt suavemente. Nosso pai, concordou ela, sorrindo. E ali, na varanda de uma casa simples, com o sol nascendo sobre o oceano e a promessa de mais um dia juntos se estendendo diante deles, Aurora soube que havia tomado a decisão certa. O amor não havia conquistado tudo sem luta, sem dor, sem sacrifício, mas havia conquistado. E às vezes isso era tudo que importava.